Continuando aqui no vídeo 3, a gente então já fez aqui a criação do projeto a partir de um template. E a primeira coisa agora no desenvolvimento do projeto que a gente tem que se atentar é o seguinte: a gente, quando vai fazer o projeto ou quando vai fazer o terreno do projeto, antes de a gente fazer qualquer modelagem no programa, a gente tem que pegar e antes preparar o arquivo. A primeira preparação, que é fundamental, então o arquivo aqui está vazio. Então, só tem essa planta baixa térreo, mas não tem, está com o símbolo de elevação. Tem também, já foi colocado 2 cortes aqui. No template já estava assim, né? Então, não tem nada modelado. Antes de modelar, de fazer qualquer tipo de modelagem, tem que ser feita uma organização. E essa organização é dos níveis. Tá? Quando eu falo nível, eu estou falando do nível geral. Então aqui ó, já vem, quando eu clico em fachada, eu vejo essas linhas com essas bolinhas aqui, que são os níveis. Tá? Esses níveis são os níveis gerais do projeto. São eles que definem, por exemplo, os pavimentos da minha edificação. Isso é algo que não pode ser feito posteriormente. Então eu não posso começar a modelar nada sem organizar os níveis. Porque especificamente o Revit ele é estruturado em níveis. E se você não tem como você... depois eu penso nos níveis. Tá? Então, como eu falei, esses são os níveis gerais. Esses níveis gerais eles estão baseados na norma. Então, quando eu vou aqui na norma, eu vejo que eles estão aqui. Vou mostrar para eles. Não pode confundir nível geral com aquele símbolo de nível interno. Então tá ali, ó. Então aqui, ó, fora na norma, no item 10.33.2, eu tenho aqui o símbolo de fora, ó, quinto pavimento, no nível acabamento, a gente vai falar sobre isso. Tá aqui os níveis. Então, esses níveis, eles precisam ser definidos. Eles precisam ser definidos antes, tá? É lógico que às vezes você não tem ainda uma noção exata no começo. Quanto que você vai ter, por exemplo, de um nível para o outro. Eu não sei se a altura entre pisos de um pavimento para o outro vai ser 3,10, 3,20. Isso pode ter, essa pequena diferença pode ser ajustada depois. Mas a colocação do número de níveis, não. E aí, você tem que definir, primeiro, onde é que vai ser o nível 0. Tá? Eu, particularmente, gosto de colocar o nível 0 na rua. Se o terreno subir, vai positivo. Se o terreno descer, vai negativo. O template está nível 0, nível terreno. Tá? Eu gosto de usar a rua como referência, porque às vezes você tem uma casa que ela também está uma parte acima da rua, outra parte abaixo da rua. Tá? E aí eu vou colocando os níveis. Então eu tenho que colocar os níveis. E aí, uma vez definidos esses níveis, aí eu começo a colocar a modelagem do terreno, colocar se é um terreno plano. Eu não preciso modelar o terreno daí, eu já parto para proposta de colocação de paredes, fazendo definição de área. Então, a colocação de nível, então vou mostrar como é que as várias formas que você pode estar colocando esses níveis, como é que você configura esses níveis, o que é um nível ativo, eu chamo de ativo e inativo. Tá? É importante saber isso para você poder configurar e preparar o teu arquivo. Então, antes de qualquer modelagem, isso tem que estar de uma certa forma organizado. Então, para mim criar um nível aqui em arquitetura, eu venho aqui em nível. Tá? Eu venho aqui em nível e quando eu clico eu tenho os parâmetros aqui. Eu tinha falado que esse menu ele é dinâmico, ele altera. Então, está esperando eu colocar o nível. E aí aparece aqui alguns parâmetros embaixo. Ó. Se eu vou criar vista da planta, vou explicar o que é, se vai ter deslocamento, tá? E tipos de vista da planta. O que ocorre? Quando você coloca um nível, esse nível pode ou não gerar uma vista aqui em planta baixa. Então, cada símbolo colocado no Revit gera uma vista. Então, quando eu venho aqui no térreo e coloco esse triângulo, eu gero uma fachada. Quando eu coloco essa linha tracejada, eu gero um corte que está aqui. Bom, então, esse corte A e corte B é essas duas linhas. Essas 4 fachadas são esses 4 flechas aqui. Tá?
E quando eu coloco o nível, eu gero planta. Então, eu preciso saber, quando eu vou criar um nível, se esse nível vai gerar uma planta aqui. Observe que os símbolos estão com cor diferente. Um está preto e um está azul. Não quer dizer que um vai ser impresso de outra cor. Na verdade, os dois vão ser impressos na cor preta. Mas aqui é uma simbologia que o programa usa para te avisar qual nível está gerando uma planta baixa e qual nível não está gerando planta baixa. Então, esse azul está gerando uma planta, a terra. E este nível terreno não está gerando uma planta baixa. Porque existem dois tipos de nível. Um nível que você vai colocar que vai gerar uma planta. E tem um nível que você vai colocar que não necessariamente vai gerar uma planta. Por isso, quando você clica em nível, ele pergunta se você vai criar uma planta, uma vista aqui, ou não. Se eu deixar desligado, eu vou colocá-lo na cor preta. Vou riscar aqui. Coloquei na cor preta. Se eu marcar, eu vou colocá-lo na cor azul. Por que isso? Porque a princípio é normal quem está começando a achar que todos os níveis tem que ter uma planta. Então tem que ter uma planta no nível terreno, uma planta do térreo, uma planta do pavimento 1, mas não necessariamente. O exemplo maior disso são os prédios que têm pavimentos iguais. Esses pavimentos iguais são chamados de pavimentos tipo, né? São pavimentos que são iguais. Então não faz sentido você ter aqui no navegador um monte de planta, tudo igual. Então não faz sentido. Então, aqui tem vários níveis que eles não precisam ter necessariamente planta. Então, eles podem ficar com o símbolo preto como está aqui. Os azuis eu vou precisar. Tá? Então, você, na hora de colocar, você define. E se depois você colocar, quiser alterar, também dá. Tá? Então, vou colocar de novo um nível aqui, sem procurar alinhar ele com os que já estão colocados. Observe que ele entra com a bolinha de um lado, aí se você clicar nele e habilitar a bolinha do outro também, aqui. E aí você coloca ele. Tá? A questão do nome, pavimento 1, pavimento 6, você troca. E a altura também você troca. Então se eu quero que seja nível terreno, esse aqui eu quero que chame, vou dar 2 cliques aqui, pavimento 1. Pavimento 1. Enter. Troca o nome. Este aqui eu quero que seja pavimento 2. Enter. Aí, por que aparece esse aviso? Porque este é azul. Se ele é azul, ele tem um nome aqui. Aqui tem uma planta. Ele quer saber se você vai passar esse nome novo para a planta. Sempre sim. Senão dá confusão depois. Isso aqui nunca coloque em não. Nem deveria ter essa possibilidade. Coloque em sim. Porque você tem que vir aqui no navegador com o mesmo nome que está no nível. Tá? Este aqui ele não perguntou porque não tinha planta. Relação da altura que você vai colocando ali. Você define a altura e você coloca a altura que você quiser. Então eu tenho nível terreno 0, depois 30. Mas eu quero que o primeiro pavimento fique. Eu vou colocar uma escada no térreo. Eu vou subir 3 metros para o pavimento 1. Sem problema. Aí você dá 2 cliques e coloca no nível. Coloca 3. No caso ali, eu vou ter só que arrumar. Deixa eu só mudar para cima isso aqui. 3 não quer dizer que vai subir 3. Eu tenho que botar 3 mais o 0,30 que está. Então eu vou sair do nível 30 e vou para o nível 3,30. Com isso eu vou fazer um deslocamento vertical de 3 metros. Então a minha escada vai ter que subir 3 metros para passar de um andar para o outro. Se eu vou repetir os mesmos 3 metros, aqui tem que ser 6,30. 6,30. Então, com isso eu vou montando os meus níveis. Ok? E se eu, por acaso, colocar um nível que eu coloquei gerando planta e não quero mais? E o oposto, se eu coloquei um que não gera planta e agora eu quero que gere planta? Tem como fazer. Se eu coloquei um que tem aqui, gera planta, e eu não quero mais planta, ou seja, eu não quero clicar aqui e ver a planta desse nível. Então é só pegar, clicar aqui e dar delete. Tá? Aí ele já não tem mais a planta do pavimento 2.
Lógico, vocês vão ficar perguntando, tá, mas ele continua azul. Se ele está azul, é porque ele ainda gera planta em outro grupo de desenhos. Na planta baixa não é, na planta baixa só tem o térreo. Mas se ele está azul, é porque o pavimento 2 deve estar em outros desenhos. Aí você vai abrindo. Vai abrindo. Ó. Então, ele estava nos outros também. Esse pavimento 6 era o nome antigo do pavimento 2. Então, eu posso dar delete aqui, delete aqui, delete aqui, delete aqui, delete aqui. Ainda tem? Então, tem ainda. Pavimento 2. Quando você tirar o pavimento 2 de todos, ele vai ficar preto que nem ele está. Então, tem mais ainda. Vou ver ali onde é que está. Aqui, ó. Pronto. Agora eu tirei o pavimento 2 de todos, ele ficou preto. Ou seja, ele não está gerando planta em nenhum grupamento de desenhos. Ele não está gerando planta nem na planta baixa, ele não está gerando planta em planta de forro, não está gerando planta em elevação, nada. Nenhum tipo de planta ele está gerando. Tá? 3D, corte fachada é outra coisa, mas que nível é planta. Então, as plantas que eu tenho, que é planta de forro, planta estrutural e planta de piso, não está sendo gerado. Então, quando eu tirar o nível ali de todas as plantas, ele volta a ficar preto. Ok? Então é isso. Se eu quero que ele não gere planta, é só apagar as plantas geradas aqui. E se eu quiser o oposto agora? Esse pavimento 1 eu precisava de uma planta baixa dele. E eu não tenho nenhuma planta, nem de forro, nem de piso. Eu não tenho planta baixa. Eu não tenho planta baixa nenhuma. Como é que eu faço? Então, aqui que é feito. Então, eu venho aqui em vista. Vistas da planta. Aí eu tenho 3 tipos de planta que eu posso fazer padrão do programa. Então, eu posso fazer planta de piso, planta que é o mais usado, né, que é a planta baixa dos pavimentos. Planta de forro, que é fazer, na verdade a planta de forro é uma planta baixa invertida. Em vez de você cortar e olhar para baixo, você corta 1,5 m e olha para cima. E é uma planta estrutural onde ele vai mostrar só a parte estrutural, só viga e pilar. Então, essas são as plantas padrão que oferece para você. Que vem aqui ó, separado, ó, planta de piso, planta de forro e planta estrutural. Então, se eu quero fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse pavimento 1, uma planta de piso, uma planta de forro e uma planta estrutural do pavimento 1. Então, venho aqui em planta de piso, seleciono aqui, ó, pavimento 1 e dou OK. Ó, então, voltando lá, já ficou azul. E eu tenho uma planta de piso, pavimento 1. Ah, mas eu queria também uma planta estrutural no pavimento 1. Aí vem aqui em vista da planta, planta estrutural, pavimento 1, OK. Então tá lá, ó, plantas estruturais, pavimento 1. Aí eu quero também uma planta de piso, uma planta estrutural, e eu quero uma planta de forro também. Então, em vista da planta de forro, pavimento 1, OK. Então tá ali. Eu fiz 3 plantas para pavimento 1. Uma planta baixa, normal, uma planta de forro, tá aqui, e uma planta estrutural. Então assim a gente vai definindo os níveis que vão ter as plantas e que plantas, de que categorias são. Tem mais categorias, é possível fazer mais categorias além dessas 3. Mas essas 3 são padrão do programa. Se eu quiser fazer outras categorias, eu posso criar. Então aqui em vista da planta de piso, se vocês verem aqui, ó, já tem alguns que foram criados ó, no template. Então esse modelo que eu estou usando, a pessoa criou uma de cobertura, uma de detalhamento, uma de layout, uma de legenda, uma de ponto elétrico, uma de reforma. Então você pode criar outras plantas. E eu posso fazer minhas próprias, por exemplo. Eu posso, por exemplo, se eu pegar a cobertura aqui ó, e apertar pavimento 1, vou pegar a cobertura, não, vou pegar uma de detalhamento. Detalhamento no pavimento 1. OK. Vai aparecer nessa lista agora detalhamento, que é uma nova, e pavimento 1. Se eu quiser uma própria, vou criar uma minha. Vou chamar de paginação de piso. Então eu vou planta de piso. Como paginação de piso é cortando olhando para baixo, eu vou fazer na planta de piso. Eu pego uma planta já existente, pode ser a planta baixa. Venho aqui em editar tipo. E eu faço o quê? Eu pego essa que já existe e duplico. E chamo de paginação
de piso. Ok. E volto. Agora eu tenho um item a mais aqui na lista. Aí eu venho aqui em pavimento 1 e ok. Então agora eu tenho paginação de piso do pavimento 1. Então com isso eu vou gerando várias plantas em categoria, em grupamentos diferenciados. Uma é só para mostrar o piso, uma para mostrar o projeto, outra para mostrar a estrutura, outra para mostrar o forro. Mas então às vezes um nível pode ter 4 plantas, 5 plantas cada nível. Ou pode ter um nível que não tem planta nenhuma, se for um pavimento repetido. Imagina que eu estou fazendo um prédio aqui, o pavimento 2 é igualzinho 1. Então não tem por que fazer, gerar a planta do 2. Ok? Então com isso eu vou organizando os meus desenhos. Tá? Ainda em nível, algo importante que vocês precisam ter clareza, quem está acompanhando essa aula, clareza, é o seguinte. Vou falar disso aqui agora. NA, NA, esse aqui está NO, esse aqui está NA, esse aqui está NO. O que é NA, NO, NA, NO? Esse NA, NO é o nível vai ser no nível acabamento, que é NA, ou vai ser no nível osso. Então vamos ver o que é um nível colocado no nível osso e no nível acabamento, a diferença entre eles. E você vai ter que definir se você vai usar um ou outro. Isso aqui que eu fiz está errado. Eu não posso trabalhar 2NA, 2NO. Ou é tudo NO, ou é tudo NA. Então vamos de novo para a norma, para ver lá o NA e o NO. Tá. O NA e o NO é o seguinte. Eu vou dar um zoom no desenho de uma laje para explicar bem. Então aqui, ó, eu tenho a laje concretada e eu tenho um contrapiso com meu revestimento. Até isso, esse símbolo está errado. Aqui é diferente, não poderia ser os dois com o mesmo valor. A norma até hoje não foi ajustada, isso aqui na norma. Então o que acontece? Aqui no concreto é o que a gente chama nível no osso. Então tudo que é nível no osso não considera acabamento. Então o nível do osso é aqui mais baixo. Se fosse o nível do osso da parede, eu teria que desconsiderar o reboco da parede, só pegava tijolo. Então o osso é sem o acabamento. E o nível acabamento, já, por obviedade, é por cima do acabamento, tanto para piso e é no limite do acabamento também na parede. Então aqui está errado em que sentido? É 34,25 no nível acabamento, no osso tem que ser menos. Quanto tem que ser no osso? O 34,25 menos a espessura do acabamento. Então se o acabamento aqui tiver, por exemplo, 5 centímetros, então aqui teria que ser 33,75 NO. Tá? Então quando você vai colocar aqui, vai trabalhar aqui, você tem que definir se você vai trabalhar NO ou NA. Não tem certo e errado, é uma opção, tá? De você definir a tua altura. Só que você tem que ter consciência que toda a montagem do projeto é baseada se você escolheu NA ou NO. O que eu digo com isso? Se eu vou colocar laje de concreto e eu estou com NA, eu vou ter que abaixar para deixar espaço para o acabamento. Agora, se eu estou fazendo no NO, eu vou colocar no nível já direto. Tá? Então, se eu coloco um piso só estrutural, sem acabamento, e eu estou no NO, ele vai cair alinhado. Então, vai cair alinhado. Se eu estou com acabamento, eu vou ter que deixar um espaço. E como é que eu faço para deixar tudo igual aqui? Ó? Quando a gente coloca, eu não chamei a atenção, mas muitos de vocês podem ter percebido, ó, quando eu coloco, eu tenho aqui em propriedades opções. Então eu tenho dois níveis aqui, ó, o nível em osso e o nível acabado. Então era aqui que eu escolhia se ia ser NA ou NO. Então não tem problema, eu posso trocar isso agora. Então eu clico aqui em NO, vamos supor que eu vou fazer tudo NA. Eu clico aqui, abro e boto o nível acabado. Clico aqui, nível acabado. Pronto, agora ele ficou uniformizado. O importante é que sejam todos iguais. Não tenha variação, senão isso vai dar um monte de problema. Problema na hora de colocar a escada, problema na hora de definir o pé direito. Então tem que seguir um padrão entre os pavimentos. E tem que seguir esse padrão para poder ter clareza. Seguindo ainda aqui na questão dos níveis, tá?
quando a gente vai colocar elementos aqui em cima, os elementos eles estão ancorados nos níveis. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, uma parede, vai estar ancorado no nível. Vou colocar um piso, vai estar ancorado no nível. Vou colocar... Tudo está ancorado no nível. E eu vou ilustrar isso para vocês. Então, o que acontece? Por isso que isso aqui tem que ser definido. Não pode ser definido depois. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu vou tirar todas essas vistas, para dar uma limpada aqui. Então, vem em vista, fechar inativa. Vou abrir aqui na planta baixa. Vou fechar essas. A planta baixa é o principal. Né? Vou deixar a planta baixa como principal aqui aberto. Eu tenho os dois ativos, o térreo e o pavimento 1. Vou aqui no meu térreo, vou pegar aqui o comando parede, por exemplo, e vou riscar uma parede. Então só clico na parede e risco aqui uma parede. Coloquei uma parede, vou dar ESC, coloquei uma parede. O que acontece? Essa parede aqui, ó, aqui eu vou pegar minha flecha aqui, que é a flecha de seleção, tá? MD, eu passo para a flecha de seleção. O que acontece? Pelo fato de eu ter clicado na planta baixa térreo e ter colocado a parede aqui, o programa já entende que eu queria colocar essa parede no térreo. Então, quando eu olho na minha fachada, ó, a parede foi colocada no térreo. Por isso que eu falei que é ancorado, tudo é ancorado nos níveis. Tá? Então, quando eu olho em 3D, também eu vou ver isso. Desde a última versão ou a antepenúltima versão, eu consigo ver esses níveis aqui também em 3D, antes não era possível. Então vamos abrir aqui a vista 3D. Aqui está a parede, e vamos ver onde é que estão os níveis ali. Ó, ali estão os níveis, eles estão ocultos. Ó, vou pegar todos eles. Botão direito, exibir na vista. Volto. Então ali ó, estão os níveis. Ó. Então se eu colocar na vista frontal aqui, está lá, no térreo a minha parede. Ó, a parede está no térreo. E aí, se eu faço de novo a operação, venho aqui no pavimento, vou até fazer ao mesmo tempo para ficar lado a lado para vocês verem. Eu vou pegar aqui e vou colocar o WT. WT é aquele que eu vejo as janelas lado a lado. Eu vou fechar o meu térreo aqui e eu vou colocar pavimento 1, WT. Então, no pavimento 1, eu vou pegar e vou colocar uma parede. O que vai acontecer? Essa parede ela já vai entrar no pavimento 1 aqui na fachada e vai cair também aqui no meu 3D, já vai cair também no pavimento 1. Vamos lá. Então, vamos para essa vista, parede. Vou fazer uma parede em L aqui. Essa. Ó, já caiu a parede. Já caiu a parede aqui. E já caiu a parede ali. Tá. Então o que acontece? Os objetos são presos em níveis. Tá? Isso você vai servir para piso, para telhado, para praticamente para tudo, na verdade, até para porta, janela, blocos, eles estão presos em algum nível. Tá? E depois, vários deles é fácil trocar isso de nível, porque o programa está ancorado no nível e você vai poder trocar. Então, por exemplo, eu quero que essa parede está no térreo. Quando eu seleciono ela, tem as propriedades dela. Está escrito ali, ó, restrição da base, ou seja, onde que ela está, na parte inferior, no térreo. Eu abro e troco ela para o pavimento de cima. Troquei ela para o pavimento de cima. Essa aqui, eu quero que troque o pavimento de baixo. Pavimento térreo. Desceu. Ah, eu quero pegar todas essas paredes e colocar no pavimento 2, mas o pavimento 2 não tem planta. Não tem nada a ver, eu posso pôr. Não faz diferença, não vai fazer diferença. Eu pego todas e passo para o pavimento 2. Ah, não é porque o pavimento 2 não tem uma planta que eu não posso colocar elementos nele. Então, com isso você percebe que você tem uma amarração bem grande entre os elementos e os níveis. Estão totalmente conectados. Então é isso, vou fazer o fechamento do vídeo aqui. No 4 eu vou mostrar para vocês mais exemplos de elementos que estão presos nos níveis. E vou mostrar como é que se dá a questão de visualização entre esses níveis, para vocês entenderem
como é que fica essa representação. Valeu!